E alimentos crus? Então, isso é um assunto até que bem polêmico, porque na verdade é o seguinte: as pessoas têm um problema em relação aos alimentos crus por conta da toxo. A toxoplasmose é um exame que a gente pede primeiro, segundo, terceiro trimestre. A gente avalia se ela tem a imunidade para toxo, ou seja, em algum momento se ela já teve contato, ou se porventura ela é suscetível, tá? Eu não restringo, Larissa, eu não restringo as minhas gestantes à alimentação, por exemplo, alimento crus. Mas eu sempre oriento, por exemplo, o japonês. Quem gosta de japonês é muito difícil ficar sem. Então, eu sempre oriento a você procurar um restaurante de boa qualidade, em que você confie, tá? Porque você vai, querendo ou não, comer ali o que é fresco, né? Os peixes que são frescos. Nunca pedir delivery, porque, querendo ou não, a gente não sabe a procedência, que pode chegar pra gente. Claro que assim... Desculpa. A gente tem um problema também com a carne mal passada. Então, a carne mal passada, realmente, ela deve ser restringida, tá? Dos peixes, a gente sabe que o peixe é rico em ômega 3 e é muito importante, tanto que os polivitamínicos têm na sua composição, seria muito importante as gestantes consumirem peixe durante a gestação. Então, peixe é vida. Mas a gente sempre precisa tomar cuidado também, porque existem alguns peixes, aí a gente está falando daqueles peixes mais da família do tubarão, que tem muito mercúrio. E aí o excesso de mercúrio também é maléfico na gestação. Isso que eu ia te perguntar, esse cuidado com o mercúrio é importante, né? É importante. Então, por exemplo, aquele cação, geralmente aqueles da família do tubarão, geralmente todos aqueles peixes mais exóticos, eles estão... amiga. Eu gosto. Mas na época da minha gestação, a minha questão eram mais esses peixes. Hoje eu sou mais da galera do salmão, da comida japonesa, mas na época que eu engravidei eu ainda não era muito. Eu ainda tava naquela fase do preciso aprender a gostar. O da Ana Rosa, eu tava grávida de 3 meses, eu fui pro Japão. Você vai comer o que lá? Era o que tinha, gente. Não tinha jeito. E eu morri. Moço, o que você tem que não é comida japonesa? O japonês, assim, ó. Tipo, peixe cru. Era vida. Você comia peixe cru o tempo todo. Não, eles não comem só isso lá, não, tá, gente? Eles comem muito lamen. Porque é tipo o nosso macarrão. Né? É o macarrão. Eles comem muito lamen e comem bastante carne de porco. A carne de porco eu tinha um pouco de receio de comer lá. Porque, assim, sei lá, procedência. Eu tinha um pouco de medo. Apesar que eles são muito rigorosos, mais do que aqui em relação a esse cuidado com a alimentação. Eles são muito rigorosos. Mas às vezes o modo de preparo culturalmente é diferente, né? Assim, às vezes o hábito, o jeito de comer é diferente. Mas aí eu acabava comendo mais peixe mesmo, o sashimi, sushi e tal, eu acabava comendo e eu fiquei na casa de uns parentes, né? Então eu não me hospedei, eu fiquei 2 dias em Tóquio e 1 dia em Nikko, o resto eu fiquei na casa deles, eu fiquei 13 dias lá. Então, esses outros 10 dias, eles mesmo que preparavam, então eles sabiam onde estavam comprando e tal. Mas eu comia muito, muito peixe mesmo. No da Ana Rosa. Aí do Fernando eu consegui segurar um pouco o peixe cru, tal, comi peixe mais passadinho, né? Assadinho e tal, grelhado. Mas eu comi bastante, gente, porque é vida. É vida. Peixe é vida. E você tinha comentado justamente disso, né? Que tem ali aqueles períodos que faz os controles, né? Por exemplo, de toxoplasmose, faz alguns exames. Além disso, quais são os exames que são essenciais no período da gravidez? Assim, os acompanhamentos que não é protocolo de cada médico, que toda gravidez tem que passar por aqueles exames. Tá. A gente tem 3 rotinas de exames laboratoriais, tá? Então, nos primeiros 3 meses, a gente colhe a primeira rotina. Essa primeira rotina acaba sendo um pouquinho maior, tá? São exames de sangue e urina. No segundo trimestre, a gente tem a segunda rotina, que também são exames de sangue e urina. E no terceiro trimestre, o último, a gente perde a última rotina de pré-natal. No segundo trimestre, ali por volta de 24 semanas, a gente também tem a curva glicêmica, que é o exame do suco doce, que a maioria das gestantes teme. Quando uma paciente não fechou um diagnóstico de diabetes até aquele momento, com uma glicemia de jejum alterada, ali em torno de 24 semanas a gente pede esse exame do suco doce também, que hoje a gente pede tanto paciente de baixo risco quanto paciente de alto risco. Hoje a gente pede para todas as pacientes. Isso é o básico, tá? Claro que tem mais exames que a gente pode pedir quando a gente desconfiar de alguma coisa, quando tiver alguma queixa de paciente. Mas de protocolo são três rotinas de pré-natal e a curva glicêmica. No meu caso, eu lembro desse da curva glicêmica, que eu não precisei, porque eu fiz, era todo dia, amiga. Eram 4 vezes no dia, era no jejum, depois do café 1 hora depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço, 1 hora depois da janta. Já tinha esse acompanhamento, Eu tinha que fazer né? o acompanhamento e tinha que anotar. Eu era bonitinha, porque eu fazia direitinho na planilhinha.
colocava. E assim, pra eu não me perder, porque vocês sabem, né, como eu sou, o que eu fazia? Muitas vezes, às vezes, pra não ter que ficar andando, eu tirava Anota no foto. celular. Eu tirava foto Depois só depois eu só registrava. registrava. Aí eu levava tudo bonitinho. E aí, como eu fiquei super bem durante a gestação, aí eu fui dispensada desse exame, mas é algo específico, porque eu estava fazendo um acompanhamento diário. Eu fiz esse da curva e realmente é muito temido, né? As pessoas me botaram muito medo quando eu falei que ia fazer esse exame. Muito. Eu cheguei lá, tava até nervosa, porque eu tava com medo de não dar conta de fazer o exame. E aí, eu sentei lá num lugar em silêncio. Me deram uma bebida, tipo assim, porque a bebida é muito doce. Mas, gente, eu trabalhei na Coca, né? Tomei Guaraná Jesus. Eu tomei refrigerante Galeguinha. Nada pra mim é muito doce. Eu tomei aquele negócio e falei, tá tudo bem. Pra Foi quem super. não sabe, esse exame é agendado. Então, ele é agendado no laboratório. A gestante vai até lá de jejum, pelo menos 8 horas de jejum. Colhe o sangue ali, uma primeira coleta. Aí é entregue uma garrafinha de suco. Esse suquinho geralmente é gelado, mas pode ser quente também. Normalmente tem gostinho de limão. E aí tem 5 minutos para tomar. E aí tem aquele relógiozinho ali que toca quando termina os 5 minutinhos. Então você tem esse tempo para tomar. Então você tem a opção de tomar nos golinhos ou tomar no guti-guti. E aí depois que você tomou, dispara de novo o reloginho. Aí você tem mais 1 hora ali de descanso. Aí normalmente tem uma poltrona, você fica descansando, dormindo. Normalmente tem uma televisão. Aí depois de 1 hora, colhe o exame de novo. E depois de mais 1 hora, colhe o exame de novo. E é isso. As pessoas temem muito esse exame. Acho que o pior do exame é realmente tomar aquele líquidozinho extremamente doce em jejum, num momento que você pode ainda estar apresentando bastante enjoo. Um pouco enjoo, né? gestação. Eu tô pensando agora aproveitar que eu nem tô grávida e fazer esse exame de novo. Porque eu lembro que eu fiquei numa poltrona lá assim, ó. Ai, fiquei muito tempo lá fazendo nada. Nada. Ninguém entrava pra me importunar, ninguém me perguntava nada. Eu adorei. Eu acho que eu tô precisando do terceiro filho mesmo.